Obrigado, Anjo. Uma boa noite para todos. Mais uma semana, primeira terça do mês, hoje dia 7 de maio de 2019. Que Jesus continue nos abençoando e nos amparando, nos auxiliando nessa tarefa. Nós estamos trabalhando a obra Nosso Lar, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, estamos tendo essa oportunidade de, ao ler, procurarmos entender um pouco melhor sobre a vida no plano espiritual e toda a movimentação do espírito sem o corpo físico nessas dimensões espirituais. Porque quando nós estamos encarnados, paira sempre dúvidas. E André Luiz teve o aval da espiritualidade superior, onde ele pôde, ao ser acolhido para essa colônia, depois de passar por um tratamento, realizar observações, estudos, se prontificar ao trabalho e, com o tempo, ele foi assimilando tudo aquilo que a espiritualidade amiga trazia para ele, e dentro das suas observações ele ia se propondo também a se renovar. Até que teve a oportunidade de se aproximar do médium Francisco Cândido Xavier, passando um bom tempo ao lado do mesmo, a fim de que os dois pudessem ter uma sintonia e uma afinidade para que as comunicações posteriores pudessem serem feitas. E então temos a obra Nosso Lar e outras obras por intermédio deste espírito, que se tornou um grande amigo de todos nós espíritas, pela clareza das exposições, pelas informações que nos traz, a fim de que possamos refletir, meditar e pensarmos bastante. Ficando, como sabemos, um bom tempo em uma região da dimensão espiritual que nós denominamos como umbral, ele foi acolhido para a cidade, ficando em tratamento, e passado um tempo de tratamento, ele então vai receber uma grata notícia. Então nós vamos iniciar hoje o capítulo 17, cujo título é Em Casa de Lísias. Lísias é o enfermeiro vigilante ou enfermeiro visitador. É o nome que se dá a essa função. Ele mesmo vai nos esclarecer a respeito disso em capítulos anteriores. E qual que é a função do enfermeiro visitador? O Lísias, no caso, está sob a sua responsabilidade 80 entidades, 80 irmãos que deixaram o corpo físico, dos quais 57, como ele coloca para o André Luiz, estão na mesma situação que André Luiz. Dos 80, 56, mais André Luiz, 57, na mesma situação. E qual que era a situação de André Luiz? Infelizmente, ele chegara ao plano espiritual por intermédio de um suicídio indireto, involuntário. E Lísias informa para ele que 57 entidades, somando com ele, chegaram nas mesmas condições e situações. André Luiz teve um susto, teve um baque, porque quando encarnado, jamais pôde
passar pela cabeça dele que simples atos da vida comum pudessem fazer com que chegasse ao plano espiritual da forma como chegou. Mas acontece que o tempo que nós passamos aqui e as ações que nós vamos tendo, de acordo com elas, vão minando a nossa organização biológica. Foi o que aconteceu. Houve um desgaste prematuro. Esse desgaste veio uma doença, ele não conseguiu vencer essa doença, veio o desencarne e ele então chega ao plano espiritual de forma prematura, naquela existência ao qual esteve entre nós. Passado um bom tempo, ele procura notícias da família, a espiritualidade sempre se esquiva, até que um dia a mãe chega, conversa com ele, porque a mãe habitava uma esfera superior à colônia de nosso lar. E a mãe sempre intercedeu por ele. Nós até chegamos a comentar em estudos anteriores que desde quando ele estava encarnado. Então, quando ele estava encarnado, ele descobriu a doença, onde o qual ele precisou passar por uma intervenção cirúrgica, ficando um tempo no hospital, no plano físico. E após a sua desencarnação, a mãe sempre esteve acompanhando, não só a mãe, como uma das irmãs dele, que ele não chegou a conhecer, porque ela havia desencarnado quando ele era ainda bem criança. Devia ter entre seus 2, 3 anos de idade, então não lembrava desta irmã. E essa irmã, ela se torna um braço direito da mãe no plano espiritual, a fim de que as duas pudessem trabalhar por toda a família, inclusive ele, André Luiz. E aqui no capítulo 17, ele inicia dessa forma: não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar, a chamado do ministro Clarencio, seguiu surpreso. Então a mãe dele havia visitado, havia comentado sobre a real situação do pai, de 2 irmãs dele. Os mesmos se encontravam em regiões inferiores no plano espiritual. Tanto é que quando a mãe chegou, ele pergunta para a mãe: por que meu pai não veio com você? Ela apenas sorri e depois vai informar a ele que o pai estava em uma situação bem delicada, no umbral, e sendo vítima e algoz ao mesmo tempo de uma obsessão, porque da mesma forma que ele estava sendo obsediado, ele também obsediava. Estava tendo uma ligação com 2 entidades femininas, entidades essas que ele manteve relação quando estava encarnado. As prometera mundos e fundos, veio a desencarnação das mesmas, depois a desencarnação dele, e pelo processo vibratório e de afinidade dos espíritos, ao chegar no plano espiritual, se vinculou a essas 2 irmãs, que, segundo o relato de Lísias, as 2 estavam ligadas, desde quando encarnadas, a uma rede organizacional das trevas, conforme ele colocou aqui no capítulo anterior. E a mãe tentou de tudo, a fim de que ele pudesse sair daquela situação, mas o campo mental dele não produzia receptividade para receber essa ajuda. Passado um bom tempo, porque ele havia desencarnado antes de André Luiz, então como André Luiz ficou 8 anos na região umbralina, o pai já estava há mais tempo, a mãe então vai resolver
retornar ao plano físico, para numa futura reencarnação reencontrar com o pai de André Luiz, estabelecer com ele um novo relacionamento, os dois irão se casar e constituir uma família. Mas isso aqui também vai estar nos capítulos posteriores. Então André Luiz estava pensando nisso tudo. Então ele ficou dias pensando na visita da mãe, na situação do pai, na situação das duas irmãs que também se encontravam em regiões umbralinas, pensando na sua família encarnada, pensando na vida e nas possibilidades que ela nos oferece, quando Lísias chega chamando: Clarencio quer conversar com você. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, o Clarencio esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Henrique de Luna é o médico espiritual do edifício hospitalar onde ele se encontrava internado, e ele que dá o diagnóstico a André Luiz da situação dele. André Luiz ficou até meio assim, meio com o pé atrás com ele, mas depois, com o tempo, ele foi observando que realmente ele estava errado, e o tratamento dele então chegou-se ao fim. Isso quer dizer que não havia necessidade dele permanecer mais ocupando um leito no hospital. Assim como nós. Se nós somos internados, fazemos uma cirurgia, ou passamos mal, estamos no hospital, vai chegar um momento que vamos receber uma alta. E ao receber a alta, nós não vamos ficar no hospital, nós vamos retornar para o nosso lar, para as nossas casas. Só que André Luiz, ele não tinha na colônia de Nosso Lar nenhum ambiente onde pudesse ficar. E uma coisa que nos chama a atenção também é essa colocação desta frase: deu por terminado seu tratamento na semana última. Isso quer dizer que André Luiz está nos informando que na dimensão espiritual onde ele se encontra, a contagem do tempo, das horas, dos minutos, dos dias, das noites, da semana e dos meses é igual à contagem no plano físico. Então nós precisamos estar atentos a isso. Porque sempre vem a dúvida: como é que é o tempo no plano espiritual? Será que o tempo é o mesmo tempo aqui no plano físico? Então nós já abordamos sobre isso, que na dimensão espiritual, na crosta planetária, essa que interpenetra com nós, o tempo é o mesmo, não se muda. Em algumas esferas acima da crosta, o tempo também é o mesmo. A partir do momento que o espírito vai subindo os degraus da sua posição espiritual, automaticamente ele vai adentrando um espaço e um tempo diferenciado. Mas quando ainda estamos muito presos aos processos da evolução e do progresso do planeta em que habitamos, então não há um choque brusco após a desencarnação. Então, a contagem do tempo, dos meses, dos anos é igual enquanto aqui no plano físico. Não se muda. E aqui, nessa frase, André Luiz confirma isso. Na semana última. Pode ser que ele tenha recebido a visita da mãe, e a espiritualidade
quis observar como que seria a reação dele ao ver a mãe e como seria o processo ao qual ele ia digerir essa visita da mãe quando ela fosse e ele ficasse ali. A espiritualidade fez essa observação. Saber como que o seu campo emocional, o seu sentimento, a sua reação vibratória iria se comportar. Comportou-se bem. Mesmo tendo altos e baixos, comportou-se bem, tanto que recebeu a alta do médico espiritual. Olhei para Lísias, como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante, porque Lísias se tornou um grande amigo dele. Eles criaram uma afinidade. Não sabemos se Lísias tratava os outros irmãos ao qual estava sob a sua responsabilidade da mesma forma como ele tratava André Luiz, no sentido de elastecer uma amizade, porque ele cumpria para com os outros no campo profissional, como enfermeiro visitador, da mesma forma como cumpria com André Luiz. Mas não sabemos se com os outros ele também comungava das suas ideias, partilhava da sua vida pessoal, tal qual ele partilhou com André Luiz. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Então, o que Clarencio estava dizendo para ele? Que agora você está liberado, você não há necessidade de ficar aqui no hospital, então eu vou ver onde podemos alocar você aqui na colônia. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Então, vejam bem. Então, é uma diferença. Porque o Lísias já sabia que ele ia receber tratamento. Ia receber alta. E automaticamente ele deve ter informado a sua mãe, como nós vamos observar aqui depois, deste amigo que ele fez e da afinidade que os dois tinham. E que estava chegando o momento de receber alta. E como ele não tinha para onde ir, Lísias deve ter colocado para a mãe: e se nós o recebêssemos aqui? Até ele se reajustar, se adequar a essa nova situação, porque estar no parque hospitalar recebendo tratamento é uma coisa. Você está no hospital, você está num leito, você está ali recebendo tudo. A partir do momento que você saiu, então você agora tem que suprir as suas necessidades. Então você vai ter que estar em um local em conformidade com o seu merecimento. Merecimento esse que ainda ele não tinha nenhum, porque não trabalhava, ele só recebeu. Só estava recebendo até aquele momento. A partir de agora ele poderia fazer observações. E se o trabalho chegasse, ele então poderia trabalhar. E nós vamos observar posteriormente nos capítulos. Então, a mãe de Lísias já sabia, porque nós vamos ver que minha mãe o trataria como filho,
Ele já havia falado com a mãe a respeito de André Luiz. Já havia conversado com ela. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Então, olha que coisa interessante que Clarencio diz a ele. Ele recebeu uma caderneta, que seria uma espécie de passaporte, que lhe daria ingresso a 4 ministérios da colônia: o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério da Regeneração e o Ministério do Esclarecimento. Só que Clarencio coloca aqui na ordem hierárquica dos ministérios em relação à posição diante da colônia. Ao todo são 6 ministérios: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e da união divina. Os 4 primeiros ele poderia ingressar com esse passaporte que Clarencio lhe deu, a fim de que pudesse fazer observações. Ele não poderia trabalhar, ele poderia fazer observações. Dos 4 ministérios, o da regeneração era aquele que estava mais próximo a questões da materialidade do planeta. Por quê? Porque lá se encontravam os espíritos em um processo de dificuldade, até que eles pudessem se adaptar à nova condição. Tanto é que o parque hospitalar da colônia ficava no Ministério da Regeneração. Então, todos os espíritos que chegavam ao plano espiritual e eram acolhidos na colônia com problemas, eles eram dirigidos ao Ministério da Regeneração. O espírito pode desencarnar e ir diretamente sem ter que passar pelo Ministério da Regeneração? Pode, perfeitamente. Isso não é regra geral. Então, muitos espíritos encarnados, ao desencarnarem, se tiveram ou teve vínculo com a colônia do nosso lar, muitos desencarnaram, não precisou passar nem pelos umbrais e nem pelo processo regenerativo. Já foram conduzidos aos locais adequados de acordo com o seu campo vibratório. Então, isso é possível. Mas é muito difícil, né, Delane? Para nós, parece que sim. Porque a ideia que nós fazemos é de que quando desencarnamos, fatalmente teremos que passar pelo umbral. Só passa pelo umbral quem quer. É a escolha do espírito. Essa escolha nós fazemos aqui. Então, a nossa forma de viver, a nossa conduta é que vai determinar isso. Então, há muitos espíritos que, pela sua conduta, pela sua forma de viver,
e pela sua educação moral e mental, conseguem, ao desencarnar, não necessariamente passar pelo umbral ou ser levado a uma instituição, um posto de socorro no plano espiritual, a fim de se adaptar e se reajustar. Mas isso é minoria, infelizmente, porque a grande maioria, ao deixar o corpo físico, chega no plano espiritual em processos perturbadores, Doentes, né? em processos mentais complicados e agravando ainda a situação do corpo perispiritual, que faz com que realmente a doença que estava no físico acompanhe o corpo perispiritual. Porque o campo mental está preso, está agarrado, apegado àquela situação. E um outro dado também, grande maioria dos espíritos adentram um plano espiritual completamente ignorantes, no sentido de estar ignorando que já estão desencarnados. Não conseguem entender que já estão sem o corpo físico. Os que estão desencarnados, eles têm a consciência que estão desencarnados, mas que não aceitam um processo como tal. É rebeldia do espírito. Há espíritos que sabem que estão desencarnados, mas querem viver como encarnado. Outro dia eu te perguntei, você me falou que você é médium, não foi? Não ostensivo. Não ostensivo? É. Eu não consigo ver e enxergar isso, nem ouvir espírito. Que bom, menino. Não sei se é bom ou se é ruim. Eu não sei. Delano, e quando tem esses espíritos, nós como médiums, o que a gente pode fazer para auxiliar? A mediunidade ostensiva, que muitos trazem no plano físico, ela é um processo onde o encarnado pode, por intermédio dela, abrir novas frentes de trabalho, de progresso e de evolução e de reajuste diante da lei. O grande problema nosso é que a gente coloca a mediunidade, a ostensiva, como um fator problemático, o que não é. Por quê? Vou te explicar. A mediunidade, ela é inerente ao espírito, estando encarnado ou não. É uma faculdade do espírito. Não é uma faculdade do corpo físico. No corpo físico, o médium que nós colocamos ostensivo é onde ele terá essa facilidade, diante da sua organização, de estar em um relacionamento mais patente, mais visível com a dimensão espiritual, é porque nós trazemos diante das nossas existências pregressas situações que serão pedidas para que nós possamos nos reajustarmos diante da lei. Então o problema não é a mediunidade, porque ela é uma ferramenta. O problema é o espírito, somos nós. Às vezes ela vem com grande pressão, com muita pressão, a tal ponto que vai florescer em crianças. O Chico Xavier, por exemplo, desde criança, como o próprio Divaldo, Raul Teixeira, a Ivone, desde criança tinham esse contato mais
patente, mais visível com o plano espiritual. Se nós estamos sendo convidados a exercitar a mediunidade, a entender a mediunidade, é porque ela é uma necessidade e uma oportunidade que o mais alto está nos endereçando para que possamos, através dela, compreender e nos convencermos da realidade do mundo espiritual. Porque há médiuns ostensivos que, mesmo vendo o espírito, enxergando o espírito, conversando com o espírito, tendo as sensações que o espírito lhe transmite, ele mantém-se na mesma situação psíquica, emocional, onde o vínculo que o mantém ao passado não faz com que ele processe a sua renovação. Mas se ele não souber como fazer isso? Se o médium não souber como fazer isso? É por isso que existe a casa espírita como um processo de nortear os médiuns para um trabalho sério, a fim de que ele possa saber canalizar isso. Então, quando um médium se predispõe a isso, ele pode amainar em si mesmo esses vínculos que vão chegando até ele através de uma reunião mediúnica. Eu vou te fazer outra pergunta. E quando se tem essa reunião, mas o responsável por fazer isso, ele não faz? O que o médium faz? Ele pede para acabar a mediunidade dele? Ele muda para outra casa? Ele finge que não está vendo? Ele obedece o espírito que está ali obsidiando? O que faz? Pois é, esse é muito complicado, porque a casa espírita ela tem que abraçar a todos e saber direcionar. Só que, infelizmente, nós observamos uma série de situações que deixam a desejar no movimento espírita, porque nós não podemos deixar de colocar que quem realiza o movimento espírita somos nós, seres humanos, ainda imperfeitos. Trazemos essas imperfeições. Quando a situação está bastante grave, é bom pedir uma orientação. Se na casa espírita não puder te oferecer essa orientação, procure fora dessa casa uma outra casa que possa lhe dar essa orientação. E através dessa orientação, você analisar com calma, refletir com calma, mas sempre pedindo a Deus, a Jesus e ao seu anjo guardião, seu mentor, que lhe inspire, que lhe ajude. A prece é o primeiro socorro ao qual nós devemos buscar. Sincera. O culto no lar, de forma séria, vai também nos dar um suporte. E a busca, de forma sincera, em exercer essa mediunidade, canalizar para que você possa não sofrer tantos impactos do plano espiritual que quer te pressionar e te massacrar, o plano espiritual negativo, que não quer que nós caminhemos, o médium vai ter que fazer um esforço a mais. Mas tem os cursos de mediunidade, né? Mas há tipos de mediunidade que, se o médium for esperar um curso de 2, 3, 4 anos, ele desiste. Mas aqui, o Evangelho, uma reunião de estudos do Evangelho também ajuda demais. E com o curso de mediunidade você vai aprendendo ali e aí vai... Olha, eu conheço muitas pessoas que pedem assim... Adriano,
eu não quero exercer mediunidade, eu não quero, porque o espírito, quando ele reencarna, nós vamos observar isso, se Deus o permitir, quando terminarmos a obra Nosso Lar, temos a intenção de darmos continuidade na série, que é o livro Os Mensageiros, após o Nosso Lar. Nos Mensageiros, André Luiz, ele é levado para um local onde estão ali espíritos desencarnados que faliram como médiuns esclarecedores, doutrinadores, médiuns ostensivos, palestrantes, ou seja, tudo que é envolvido, relacionado com a mediunidade dentro do movimento espírita, estavam ali. E André Luiz observa os relatos e as experiências dos espíritos que lá estavam. E os relatos são interessantíssimos, porque nós, em comum acordo com a espiritualidade e observando as nossas necessidades, muitas vezes solicitamos essa mediunidade ostensiva. Só que quando nós estamos encarnados, a nossa mente, como ela não está muito habituada a plainar em um campo superior, ela se vincula aos processos de retaguarda do nosso psiquismo, do nosso inconsciente. Porque ninguém quer passar por uma situação o qual vai fazê-lo sofrer. Ninguém quer isso. Ninguém quer passar por uma situação onde a dor vai exigir dele algo a mais. Espírito em sã consciência não quer, não deseja isso. Mas não podemos deixar de colocar que tudo isso foi escolha do Espírito. Mas como? Através das atitudes que ele teve. Adriana, mas eu não quero fazer da minha mediunidade um trabalho onde eu possa me reajustar. Eu posso pedir à espiritualidade uma trégua e dentro dessa trégua eu exercitar uma outra atividade que me dê um suporte. A espiritualidade vai analisar o caso, dependendo da necessidade e daquilo que ela observar. Isso é possível. Como que é feito isso? Dentro da reunião de hoje? Não. Não? Como que é feito? Você em casa, solicitando o amparo da espiritualidade amiga, pedindo à espiritualidade que possa levar você para uma conversa no plano espiritual. Você vai colocar para a espiritualidade. Eles vão analisar, eles vão demonstrar a você algumas situações necessárias e eles vão então dizer a você, olha, nós podemos por um tempo dar uma trégua, mas você, em contrapartida, vai ter que exercitar algum trabalho de cunho voluntário onde possa canalizar essa energia. Porque a mediunidade é uma energia que trazemos dentro de nós. Ela não pode ser retirada. Porque ela faz parte da sua organização biológica. Você nasceu com aquilo. E a mediunidade é uma faculdade do espírito. Ah, mas eu não quero trabalhar numa reunião mediúnica. O que eu posso fazer? Faça um trabalho voluntário. Sério. E todas as vezes que você fazer esse trabalho voluntário, faça-o doando ao próximo. Porque essas energias, elas serão canalizadas. Aí os espíritos que querem nos atrapalhar, eles vão atrapalhar? Vão. Mas à medida que você for perseverando neste trabalho, eles vão observando. Porque enquanto você estiver no trabalho, eles não vão querer trabalhar junto com você. Vamos supor, vou fazer uma campanha do quilo. Vou fazer um trabalho voluntário no hospital. Vou fazer um trabalho... Existem inúmeros trabalhos que possam ser feitos dentro da própria casa espírita, ou se não tem na casa espírita, outras situações. Então, se o espírito que te acompanha e quer te atrapalhar, vê que você está agindo e fazendo bem,
Ele vai tentar te atrapalhar. Mas se você perseverar, eu não vou lá com ela, deixa ela lá. Você vai, com a espiritualidade amiga. Quando você retorna ao lar, é preciso que você mantenha a sua vibração. O culto no lar, ele vai dar suporte para isso. Mas como nós fazemos o culto e a nossa vibração, ela é ainda muito não condizente, nós atraímos os espíritos. E às vezes os espíritos precisam passar um tempo conosco para observarem se realmente nós conseguimos fazer essa mudança, essa renovação. A gente pode fazer o culto no lar sozinho? Pode. Outras pessoas da família não são da mesma religião. Por exemplo, aí você fala do culto sozinho. Pode, perfeitamente. Não importa se dentro do seu lar as pessoas são ou não são espíritas. Isso não tem problema nenhum. A questão é que cada um respeite o direito do outro. Então você pode fazer o culto no lar, no seu quarto. Escolhe um dia, um horário em que você estará lá, em que ninguém poderá te atrapalhar. Questão de 15, 20 minutos. Faça com sinceridade. Mantenha isso firme, esse propósito com você. Se autodiscipline nisso. Realizando isso, a espiritualidade vai te dando suporte. À medida que ela vai te dando suporte, ela vai observando a sua sinceridade e ela então vai encaminhando, através da sua boa vontade, recursos para te auxiliar. Quando nós não buscamos isso, obviamente, as pedras ficarão no caminho com grande probabilidade de tropeçarmos sobre elas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Agora, a mediunidade ostensiva em si é uma ferramenta importantíssima para o espírito encarnado. A questão não é a faculdade. A questão é, nós necessitamos aprender a trabalhar a nossa intimidade, a reformar as nossas atitudes. E isso nos exige uma dose de sacrifício. É a palavra que nós temos no vocabulário humano. É o sacrifício. Ou, se preferirem, é a cruz que nós devemos carregar. Porque a misericórdia divina, ela não deposita dos nossos ombros algo que não conseguimos transportar. Se está, é porque conseguimos. Porque se não tivéssemos condições, não estaria. Não estaria. Esses espíritos que trabalham para nos prejudicar, mas vendo a nossa perseverança, né, na atitude e em tudo, é possível que algum deles passem a ficar, como se diz, do nosso lado? Eles também mudem? Perfeitamente. Perfeitamente. Ao observar um propósito de mudança, de renovação, o próprio espírito, ele saturando e se entediando daquela situação em que ele se encontra, ele então, em vez de atrapalhar, procurará ajudar, e aí quando ele entra nesse campo vibratório, a espiritualidade chega e fala assim: meu irmão, vamos ali, vamos conversar, vamos procurar outros ares. E aí então ele é auxiliado e muitas vezes é levado para outras regiões e dimensões do plano espiritual, onde será feito um tratamento, um trabalho, e posteriormente, quem sabe, se ele tiver um vínculo com o espírito encarnado, ele poderá até auxiliá-lo, agora não como obsessor, mas como um amigo espiritual nas tarefas que ele se propôs a realizar. Ou seja, então há dos dois lados. Ele, como o obsessor, pode a vida deixar de ser obsessor. E a espiritualidade do bem que acompanha aquela irmã
né, vamos dizer, torcendo por ela, trabalhando por ela, também trabalha por eles. Trabalha por eles. eles. Deu uma brechinha. Perfeitamente. Da mesma forma que a espiritualidade nos auxilia, nos ajuda, nós somos canais para que possamos também auxiliar esses irmãos, onde a espiritualidade vai agir de forma cooperativa. Então, é uma cooperação, essa é a lei do universo. É um ajudando o outro. Eu posso falar uma coisa? Pode. Selma, você tem pouco tempo de doutrina? Assim que você conhece a doutrina espírita? Na verdade, eu conheço já tem algum tempo, mas, assim, como médium, tem pouco tempo. Não, porque, segundo, me ajudei, falo que todos nós somos médiums. Está no livro dos Espíritos essa pergunta, né? Sim. E, todos nós somos, em maior ou menor grau. Aí, no caso, está tratando dos ostensivos. Assim, a gente tem que ter, como o Delano falou, que não é fácil, a gente procurar primeiro a reforma íntima. Porque todos nós temos muitas dificuldades, né? Todos nós. E evangelho. Porque através do evangelho, igual ele falou, o culto no lar, uma reunião de estudos do evangelho, assim, de temas, né, que traz os ensinamentos de Jesus. E aí você vai, aí entra a parte então, mas eu tenho que trabalhar mediunicamente. Se o compromisso for mesmo, igual o Delano trouxe, né, você precisa trabalhar. Mas se você se entregar ao Evangelho de Jesus, gente, Jesus mesmo fala, quando ele esteve entre nós, para essa casa de espíritos, só jejum e oração. O que é isso? Jejum de palavras, de pensamentos. Nós somos imperfeitos, todos nós. Mas quando a espiritualidade vê que a gente tem sincera vontade de reforma, de procurar, sabe, buscar Jesus no nosso coração com todo, sabe? Aí, e tem as apostilas, aí ele falou, né? 2 anos, 3 anos é muito, é claro. Mas tem as apostilas, vai com o evangelho, aí você vai ver, as coisas vão normalizando. E se você puder fazer um trabalho voluntário, ele falou de doação, não é? Em favor de um carente, alguma coisa. Aí você vai ver que aí as coisas vão normalizando, sabe? Porque... verdade, esse espírito na linha, ele só monta na gente se a gente estiver fraco, se a gente estiver com raiva, se a gente... A gente cria sintonia. A gente cria sintonia e vibração. O Espírito nos acompanha e às vezes tem nos acompanhado não somente nessa existência, mas em várias existências. Trocando. Uma hora é ele, uma hora somos nós. Uma hora ele está encarnado, nós desencarnados, exercendo o que ele está exercendo hoje conosco. Uma hora somos nós que estaremos desencarnados, exercendo com ele da mesma forma como ele está exercendo conosco. Então, há um papel de troca. Então, a obsessão, ninguém é vítima e algoz. Todos são vítima e algoz ao mesmo tempo. É preciso colocar isso. Até que um quebre. Como que quebre? Perdão. Um vai ter que ceder. Quem vai ceder? Mais forte não conhece. O mais forte é aquele que cede. Por quê? Porque o fraco, ele não tem coragem para mudar. Ele vai protelando essa mudança. Aí entra justamente o desejo sincero de renovar. Isso é em tudo na nossa existência. Às vezes, nós passamos por situações corriqueiras da vida, em que não cedemos um pé, mantemos a nossa posição.
Jesus ensinou: se alguém te pedir uma capa, doe. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Ou seja, aquilo que é de reajustamento da lei, nós vamos ter que quitar. Mas se ao quitar nós colocarmos algo a mais, aí nós estamos exercitando em nós a capacidade de aprender com exercício a abrir os nossos sentimentos para que o amor realmente um dia seja espontâneo. Porque para chegar ao estágio do amor, realmente como Jesus ensinou, é um longo caminho. É um longo caminho. E quando você está nessa parte, você falou que você está sendo massacrado e tal, essa questão do estudo, que a Beth falou, é muito difícil, é muito complicado. Porque assim, você não consegue estudar, você não consegue fazer uma prece, você não consegue estar ali na casa espírita. É muito complicado. E também, quando a mediunidade está muito aflorada, a ponto de se você ter que trabalhar em reunião mediúnica e tudo, você não tem esse tempo, igual você falou, igual a maioria das casas espíritas são. Você fica 2, 3 anos fazendo curso Não tem esse tempo. para você começar a trabalhar. Se a mediunidade está bem, não tem jeito. Aí não tem, porque é de acordo com a necessidade. Então, a casa espírita, ela tem que funcionar como um pronto-socorro, de emergencial. De repente, uma pessoa chega com um problema dessa natureza tão sério, ela precisa ter ali o suporte necessário para o caso dela. Com o tempo, então, vai se encaminhando da melhor forma possível. Mas há situações realmente que são tão complexas que a intervenção tem que ser quase que direta. Quase que direta. Mas se você, no caso específico, está passando por uma situação dessas, firma o seu culto, procure alguma obra esclarecedora no campo da obsessão. Terá problemas? Vai ter, porque os espíritos não querem. Eles não vão deixar que você se esclareça, se instrui para operar uma mudança. Eles não querem isso. Não querem isso. Aí você vai ter que ser firme. Ser firme. Faça em voz alta. Olha, agora eu vou fazer o culto. Quem vai participar? Nenhum encarnado quer participar. Então vocês vão participar comigo, os desencarnados? Então vamos lá. Eu também não vou não, pode fazer sozinha. Aí a espiritualidade entra e te auxilia. Ela vai estar presente. Está presente, auxiliando. Mas se o desencarnado não quer participar, ele sai. Agora eu vou fazer culto? Eu não vou participar não, vou sair. Ele vai. Depois ele volta. Se você permitir. Percebeu? Se você permitir. Então, ir na casa espírita, procurar um diálogo, uma orientação. Se a casa não está dando a você esse suporte, procure uma orientação com outras pessoas, ou uma casa, ou um trabalho que possa fazer com que você canalize essa energia. Mas, se for um comprometimento, como a Beth colocou, ao qual você deve passar, tem que ter os pés no chão, muita firmeza, perseverança, buscar Jesus, gente, e buscar em todos os momentos, porque se deixarmos o corpo físico em uma situação comprometedora, vai ser complicado no plano espiritual. Não vai ser fácil. Vai ser complicado. E vou te falar mais. Estar encarnado é uma bênção.
Não pense vocês que ao deixar o corpo as coisas vão melhorar. Não vão, caso nós não estejamos conscientes mentalmente e moralmente. Há espíritos que deixam o corpo físico, passam por situações drásticas. Há aqueles que desencarnam e estão exercendo o papel como obsessor, fazem o que querem. Eles pensam que estão fazendo o que querem, mas eles estão semeando, irão colher. Se não for no plano físico da Terra, será em outro planeta. O que você acha desses coordenadores dessas reuniões, que eles vieram com o propósito de orientar os médiuns e tudo, e eles não fazem o papel que eles têm que fazer? E eles têm consciência disso, eles sabem disso, mas eles não orientam os médiuns da forma que têm que orientar. Aí os médiuns vão para a reunião de desenvolvimento e tudo, mas muitos ficam ali sem saber nem o que estão fazendo. E o que é responsável por orientar, ele está ali vendo tudo acontecer e não faz nada. Por que a espiritualidade, ela deixa aquilo prosseguir, sendo que através daquela, estou falando daquele assim, né? Daquele responsável por aquela reunião, ele está prejudicando outras pessoas, né? Pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas, e mesmo assim ele continua naquele papel. Resta saber se é a espiritualidade superior que está presente. Ou se não está sendo alvo de espíritos que estão manipulando. A superior está presente, mas fica observando. Porque nós temos no plano físico toda a instrumentalidade necessária. As obras de codificação, as obras subsidiárias, inclusive por intermédio de Chico Xavier, são amplamente esclarecedoras. Se um dirigente ou um médium não está agindo de acordo como deveria agir, pelo suporte que a doutrina nos dá, através das obras, isso mostra o quanto ainda somos orgulhosos, egoístas e presos a situações do passado, a não querer a renovação, a mudança. Então, estar em uma posição, entre aspas, às vezes, o espírito acha que ele tem um determinado poder, seja ele qual for. E aí ele pode cair. Então, a espiritualidade, amiga, sempre estão nos amparando, nos avisando, nos direcionando. Só que nós não estamos dando ouvidos. Nós não estamos percebendo. Às vezes chega até nós um livro que vai nos trazer alguns apontamentos para refletirmos. Às vezes uma conversa com uma pessoa. Às vezes uma palestra que escutamos. Às vezes um auxílio de um profissional. Então a espiritualidade está cercando. E nenhum espírito hoje pode chegar ao plano espiritual e dizer que não sabia. Nenhum. Por quê? Primeiro, nós viemos de lá. Primeiro passo. Viemos de lá e vamos voltar para lá. Então o espírito não desconhece. Muitos vão afirmar, mas eu não sabia, eu não fui dicionado. Mas a realidade é, buscou. E quando teve a oportunidade de ser auxiliado, será que realmente você deu campo para que isso processasse? Nós escutamos relatos mediúnicos de irmãos que chegam nas reuniões falando: ah, mas eu não sabia. Aí você questiona o espírito. Você teve pai, teve mãe? Tive. Teve amigo? Tive. Será que
em uma dessas andanças, numa vida de 40, 50, 60 anos, você nunca escutou algo que pudesse despertar a sua atenção? Então, naquela hora, ele está jogando, porque ele não quer admitir que ele estava errado, que ele pudesse ter ouvido e ter feito uma reflexão. Então, os espíritos não admitem. Então, eles preferem culpar, jogar a culpa em outro. As pessoas são intuídas o tempo todo. São. Pessoas são o quê? Intuídas. Intuídas. Isso. Basta a gente ouvir e seguir. Entendeu? Hoje com mais facilidade ainda. Por exemplo, você está em casa, você tem um celular, você tem um WhatsApp, você recebe uma mensagem no WhatsApp. No caso dela, por exemplo, que ela está tendo uma certa dificuldade, né? Ela está sendo intuída, só que ela não está conseguindo captar. Ou seja, a música, então às vezes você recebe uma música no WhatsApp, não precisa nem ser música evangélica, uma música voltada para uma gospel, uma música espírita, não. Música do cotidiano, às vezes, na letra, te trazem para refletir. Nós vimos recentemente aquela música daquela menina do Trem Bala, que foi muito comentada. Olha a letra da música. Há uma música também de que é muito comum, está rolando aí no WhatsApp, né? Aquela que fala assim, eu te desejo uma vida próxima amanhã. Olha a letra da música. É um convite. É um convite a pessoa refletir, parar e refletir. Mas, infelizmente, nós não fazemos isso. Damos atenção. Aqui, Delano, Vamos você tá passando? Então, nós vamos fazer a nossa prece de radiação. Vamos cantar o hino da irmã Eide, porque... Bom, como a irmã disse, todos nós somos intuídos a realizar o bem, a fazer o bem, a praticar o bem. Ninguém pode alegar ignorância de que a paz, o amor, o perdão, a compreensão e a tolerância nunca foram escutadas por ela. Nenhum espírito pode dizer isso. Nenhum. Estando encarnado ou não. Então é muito sério estar no corpo físico, porque temos a oportunidade de mudar. Temos a oportunidade de deixar que velhos vícios nos atrapalhem a nossa jornada. E estar no corpo físico é uma bênção. É uma bênção. E nós vamos dar, talvez, um valor a isso quando estivermos do outro lado. Porque quando estivermos do outro lado, Deus queira que nós não entremos num processo de lamentar aquilo que não fizemos ou deixamos de fazer. E muitos irmãos e amigos espirituais nos relatam isso, falam isso. E se aqui temos trabalho, não podemos esquecer que podemos descansar. Temos momentos de lazer, podemos usufruir de uma alimentação que nos convém, de alimentos que nós não vamos encontrar no plano espiritual. E no plano espiritual, dependendo da região onde estivermos, é bom lembrar que quanto mais alta a esfera, mais trabalho o espírito tem. Mais trabalho o espírito é chamado, é convidado a realizar em favor daqueles corações que estão ainda presos a situações complicadas no plano físico ou até
as dimensões espirituais que circundam a Terra. O exemplo disso é o próprio André Luiz. O Clarencio diz a ele: o interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado, ou seja, ele está agora no plano espiritual, sem o corpo físico, e ele precisa aproveitar o máximo a fim de angariar recursos no campo mental, psíquico e na intimidade para a nova oportunidade reencarnatória ao qual ele terá que passar. Então, André Luiz, ele irá reencarnar. Não sabemos se já reencarnou ou não, não temos essa notícia. Mas acredito eu que ele aproveitou bastante. Não só aproveitou porque trouxe para nós esclarecimentos importantes daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele observou, daquilo que ele estudou com mentores espirituais abalizados, com instrutores abalizados. E ele só poderia entrar em 4 ministérios com essa caderneta. O da regeneração, que ele já estava nele. Só que ele agora ia sair da parque hospitalar, ia sair da condição de tratamento para poder observar e estudar. E isso em 1 ano. Foi dado a ele 1 ano para realizar isso. E aí o Clarencio diz: após esse tempo, aí nós vamos ver o que será possível ou não. Lísias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, então eles saíram da presença de Clarencio, saíram ali do parque hospitalar, do gabinete de Clarencio, e eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, o Lísias, e com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Então aqui confirma realmente que Lísias sabia que o tratamento de André Luiz tinha chegado ao fim, que ele necessitava sair e estar em um local em que ele pudesse dar continuidade agora a uma nova direção da sua existência lá na colônia Nosso Lar, ou cidade espiritual Nosso Lar. Lísias conversou com a mãe já sabia e disse a ele: traga-o para cá. Adelano, deixa eu te fazer uma pergunta. Todos nós, igual os nossos entes queridos já nos antecederam, eles formam uma casa para nos receber? Depende. Não, eu sei, depende. Mas eu falo assim, aqueles que já têm condição, porque a família terrena que passa o plano espiritual, eles continuam ligados a nós. Continuam. Continuam. Pois é. E aí, eles fazem. Então vamos ver aqui. Olha só, deixa eu ler aqui para você entender. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, ela diz a ele: soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Olha a fala dela para ele. O que ela diz a ele? Ela sabia, através de Lísias e de outros amigos espirituais, que André Luiz estava ali por intercessão da mãe que habitava uma esfera superior à colônia. A mãe não poderia levar André Luiz para onde ela estava. Claro. Os outros familiares de André Luiz estavam em regiões umbralinas.
piores do que aquela em que ele se encontrava. O que a mãe fez e a irmã? Fizeram de tudo para que ele pudesse ser acolhido e, ao ser acolhido, ser encaminhado para um processo de tratamento na colônia espiritual Nosso Lar. Mas, se ele foi levado para a colônia, é porque a espiritualidade observou na sua intimidade que ele tinha potencial para estar lá. Caso contrário, ele não teria sido encaminhado para a colônia. Ele teria sido encaminhado para algum posto de socorro, talvez até uma espécie de posto da própria colônia Nosso Lar, que a colônia Nosso Lar ela tem vários postos de socorro nas regiões espirituais. A casa espírita é um posto de socorro. Ele poderia ser encaminhado para uma casa espírita, na crosta, receber tratamento lá, até ter condições de ser levado para uma esfera melhor ou uma região melhor. Então, quando nós deixarmos o corpo físico, aqueles que verdadeiramente amam, jamais se separarão. Quem está numa região acima, vai estar velando por aquele que está numa região abaixo, que é o exemplo da própria mãe de André Luiz. E ela não somente tinha preocupação com ele. Esses já fizeram a casa, por exemplo, meu pai, ele desencarnou. Se ele tiver condição, ele já montou uma casa, assim, uma casa a gente... Se ele estiver numa colônia espiritual e de acordo com a evolução dele, o trabalho dele, é perfeitamente possível que ele tenha já, digamos assim, um cantinho onde poderá receber afeiçoados do seu coração. Agora, resta saber se aqueles que ficaram na Terra terão condições de estar onde ele está. Esse também é um problema. Porque não basta, por exemplo, vamos supor que minha mãe desencarnou. Minha mãe desencarnou em 91. Vamos imaginar que ela esteja numa colônia, esteja trabalhando, criando lá um espaço. Se eu desencarnar e for me dada a oportunidade de estar junto a ela, se ela não estiver também encarnada, tem esse detalhe. Aí você... eu tenho esse detalhe. Eu posso chegar lá, ela está reencarnada. Ou então eu vou reencontrar com outros corações ligados a mim de existências passadas. Que no determinado momento eu vou me lembrar deles. Mas, por exemplo, esses daí já tem uma residência, tem uma casa lá? Tem. Tem. Há espíritos que têm residência. Por exemplo, a Lísias, a mãe e o pai e as irmãs tiveram uma residência. Essa residência foi formada primeiramente pelo pai, depois a mãe de Lísias foi ao plano espiritual desencarnado, o pai a recebeu, depois as irmãs e Lísias. Ou seja, a família teve o merecimento de estar na colônia Nosso Lar e ser encaminhados para a colônia Nosso Lar. Não sabemos se Lísias, as irmãs, passaram pelos umbrais. Se a própria mãe de Lísias passou pelo umbral, em determinado momento, depois foi encaminhado para lá. Nós não temos essa notícia. Mas o fato é que é possível as famílias no plano físico continuarem no plano espiritual, vivendo sob o mesmo teto. No plano espiritual. Mas só aqueles assim de laços que se fizeram esses laços aqui, né? Porque às vezes você está numa família que é pai, mãe, irmão e tal, mas você não tem, nem sei se posso falar afinidade, né? Com uns como você tem com outros. Sim, mas aí tem um reajuste. Você vai se reajustar. Ao reajustar com aquela família e ao desencarnar, se você não tiver nenhum tipo de situação que necessita de reajuste com aquele espírito, ele segue o caminho dele e segue o seu. Então, não há problema nenhum. E André Luiz, ele chegou no plano espiritual, a mãe estava desencarnada, o pai e 3 irmãs. A mãe habitava uma esfera superior, o pai uma região de trevas no umbral,
as duas irmãs também, uma região umbralina, e a outra irmã, que ele não conheceu quando era criança, que ela desencarnou quando ele tinha 2 para 3 anos, ele pensou, e a fulana? Já encarnou, você não vai conhecer, você vai ver ela agora encarnada. Ela nem esperou ele para abraçar ele. Por quê? A necessidade de reajustar aqueles corações que estavam vivenciando problemas, que era a família dele. Pode ser que essa irmã tenha reencarnado como neta dele, através de uma das filhas dele, que nós vamos ver posteriormente. Poderá. Porque se a mãe vai voltar para receber o pai, pode ser que ela volte até como filha daquela que foi filha dela. É, possível, né? Porque está em família. Justamente. Porque normalmente, a gente reencarna várias vezes na mesma família. Em condições diferentes. Em condições diferentes. Em papéis alternados. Uma hora ser pai, outra hora ser filho, outra hora ser neto, né? Então é isso. Aí o André Luiz olhou, a mãe de Liz abraçou, Liz e tal, agora ela diz assim, André Luiz diz, não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando meus pensamentos. Está proibido de falar em agradecimento. Não faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. Ou seja, não venha me lembrar de coisas da terra. Aí, rimos-nos todos e murmurei comovido, que o Senhor traduza meu agradecimento a todos, em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Aí André Luiz entra na casa. Interessante, é uma casa mesmo. Tinha até campainha. Um jardim na frente. Entrou. Ambiente simples, acolhedor. Olha que interessante. Móveis quase idênticos aos terrestres. Móveis. Então tinha mesa, tinha cadeira, tinha talvez sofá, estantes. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes, ou seja, os objetos comuns que nós temos no plano físico. Mental, não é? É criação dos espíritos. Eles plasmam. Isso que eu ia falar, eles plasmam, né? Plasmam. Não podemos esquecer que todos os objetos materiais que temos aqui é a combinação de átomos, moléculas. Lá também é a mesma coisa. Quadros de sublime significação espiritual, até quadros na parede tinha, mas que reportavam sublimidade espiritual. Um piano, até piano, hein? Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Então, instrumentos musicais, um piano e uma harpa. O André Luiz olhou para aquilo e ficou curioso. Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos, harpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Então, Lísias fez uma brincadeira. A mãe dele chamou atenção. Olha, Lísias, a mãe falou, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faças ironia. Ele fez uma brincadeira, a mãe chamou atenção, hein? Olha você ver. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado? Quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? O que a mãe está relatando? Que no ano passado, André Luiz não estava lá, estava no umbral, perdeu embaixadores espirituais de esferas acima da coluna solar, foram recebidos pelo pessoal da elevação e talvez realizaram ali um concerto com instrumentos musicais, cantos, talvez uma ópera, não sabemos.
mas que foi algo sublime. Aí Lísias, sim, mamãe, mas quero apenas dizer que arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. O que ele quis dizer? Que os anjos existem realmente. E eles, através dessa angelitude, vêm até nós como uma suave melodia a nos embalar. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que, na casa onde habitavam, ainda tinham duas irmãs de Lísias, Yolanda e Judite. Então morava a senhora Laura, a mãe de Lísias, o Lísias, Yolanda e Judite, os irmãos dele, as irmãs dele. 3 irmãs e a mãe, no mesmo lar, na colônia espiritual. Olha que bênção. Diferente de André Luiz. Então, são situações diferentes. É possível? É. Então vai depender muito da família, da condução da família no plano físico, de cada componente da família, se poderá estar lá ou não. Qual que é o objetivo de André Luiz agora? Criar uma residência para receber os meus familiares futuramente. Então esse foi a meta, o objetivo dele. Perceberam? Se ele ia ter a oportunidade de ficar no plano atual, o que Carlinhos disse ele? Aproveite, faça o que puder e o que não puder. Então, claro que ele deve ter aproveitado, deve ter conseguido um ambiente próprio, nosso lar. Ele ia ficar apenas lá na casa de Lísias um tempo, ele não ia morar lá, ele ia ficar um tempo só. Ah, Deus, mas como é que conta? Como é que é isso? Você compra terreno, depois nós vamos observar como que funciona isso. Porque aqui, como é que eu vou comprar um apartamento, um lote, uma casa? Tem todo um procedimento. Lá também tem os procedimentos. Mas como que são esses procedimentos? Nós vamos observar posteriormente aqui, no decorrer dos capítulos. Aí o André Luiz diz: respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda, uma das irmãs de Lísias, exibiu-me livros maravilhosos. Notando-me interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. Então, olha que coisa interessante que ela vai colocar. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui, não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. A literatura presente na casa de Lísias e na colônia espiritual é uma literatura em que faz com que o espírito busque faixas superiores no campo mental para reflexão e meditação. Então, qualquer tipo de literatura que visa isso. E aquelas literaturas que são veneno psicológico, os escritores, eles são encaminhados para regiões obscuras do umbral. A não ser que se arrependam e se renovam. Aí são conduzidos. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica.
até livros com fotos. Olha só que coisa interessante. Livros com fotos. Nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa. Então, Lísias foi mostrar as dependências da casa. Demorando-me na sala de banheiro, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Até o banheiro ele ficou observando no banheiro. Isso aí é ele narrando? Ele narrando, André Luiz narrando. Ele narrando o que Lísias estava demonstrando dentro do lar dele, da casa dele. Os ambientes, os cômodos do lar. Até o banheiro. O que chamou e despertou a atenção de André Luiz. Como que era o banheiro? Não sei. Não sei. Mas tinha um banheiro. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamos, silenciosos, em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave, uma espécie de rádio. Uma espécie de rádio. Era o louvor do momento crepuscular. Então, o que está dizendo aqui? Que André Luiz ele teve alta na parte da tarde. Lísias foi buscar ele na parte da tarde, entre 14 e 14h30. Levou até Clarencio, conversou com Clarencio, Clarencio liberou ele. Deve ter chegado em casa de Lísias mais ou menos lá para as 16 e pouco. Conheceu a mãe e as irmãs, conversou um pouco, fabulou um pouco. E quando ia dando 15 para as 18 horas, 20 para as 18 horas, que é o momento do crepúsculo, a coluna espiritual entrava em oração. Todos os dias. Então nós estamos mais ou menos entre 17h40 e 17h45 da tarde. Nós não, né? Naquele momento André Luiz estava. Então, quando ele vai narrando, nós vamos justamente trabalhando o dia. Como ele disse, as semanas são iguais, os meses, os anos, as horas. Então, como ele recebeu alta? Ele recebeu alta do médico. Lísias foi dizer, o seu tratamento já está findo, levou a Clarencio. Tudo isso na parte da tarde, não foi na parte da manhã. Porque ele chegou na casa de Lísias, deve ter sido, porque Lísias também trabalhava. Então, Lísias deve ter feito o trabalho dele com todos antes de André Luiz, deixou André Luiz por último, para levar ele a notícia, olha, alta, você recebeu alta. Mas quem deu essa notícia a ele foi Clarencio, a Clarencio está te chamando. Ele levou ele até Clarencio, Clarencio diz a ele que a partir de hoje você não precisa mais ficar no hospital. E aí Lísias levou para a casa dele. Então, mais ou menos, deve ter sido mais ou menos entre quase 4 horas da tarde. Até ele conversar com a mãe, com as irmãs, aquela coisa toda, Lísias mostrar a casa, foi dando 15 para as 18 horas, o momento da oração. Em toda a colônia. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Aí ele fecha este capítulo com este momento maravilhoso, que é o momento da prece ou da oração coletiva em toda a colônia Nosso Lar. Todos os dias, o governador e os ministros de Nosso Lar participavam desse momento de oração. Todos os dias. Que iniciava entre 10 para 6 horas, fechando às 18h05, 18h10.
Todos os dias. Então nós fechamos esse capítulo 17 e a próxima oportunidade vamos iniciar o capítulo 18 deste livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Alguma dúvida, gente? Dúvida sempre tem, né? É muito difícil um casal, tipo assim, casar duas encarnações seguidas, né? Igual no caso da mãe do André Luiz, né? Porque ela se ofereceu para ajudar o marido, mas as duas mulheres que ele comprometeu com elas, né? Então, na verdade, ela ia reencarnar e casar com ele de novo. Ia receber elas como filho. Então, é muito difícil acontecer isso, né? Não é tão difícil, não. Porque nós estamos sempre nos reencontrando. Principalmente os casais. Ou principalmente espíritos que têm essa afinidade. Ou essa sintonia. Se não é por reajuste, às vezes seja realmente por dar continuidade ao processo evolutivo. Mas como nós estamos num planeta de provas e expiações, a grande maioria dos casamentos são de reajuste. São casamentos provacionais. Essa é a questão. Vai ter um relato aqui no livro que André Luiz, se direcionando à praça da governadoria, onde o governador iria dizer algumas palavras, porque estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, ele observa os comentários, e dentro desses comentários, uma mulher passando, dizendo para outra assim: nossa, a guerra instalou na Europa. Meu marido pode desencarnar e eu não vou suportar se caso ele venha para o nosso lar. Então, teve uma rixa aí entre a mulher e o marido, não é verdade? Ela não queria ver o marido de jeito nenhum, nem pintado de ouro. Eu não vou suportar fulano de tal, mas aqui na minha frente. Então, você vê a situação dela. Então, são situações que existem, que acontecem. Tem que voltar para aprender. Isso. Agora, Se reconciliar, né? nós vamos observar o caso de um outro irmão espiritual que a mulher desencarnou, ele ficou viúvo. Aí ele casou de novo. A mulher que desencarnou, ela obsidiou ele e a outra esposa. Passado um tempo, ela conseguiu se reajustar, ela chega na colônia, ela começa a trabalhar pelos dois. Ela então constrói um lar lá. Ele desencarna, vai morar com ela. A outra esposa desencarna e os dois recebem ela lá. Mas esse caso... Aí o André Luiz... Mas peraí. Como é que é isso? Só que não é da forma como nós vivenciamos na Terra. Eles vivem lá de forma fraterna. Esse caso que você fala no livro é muito interessante mesmo. Eles voltaram como casais e as duas amantes ficam como filhas. Eu imagino que confusão que é. Também. Mas aí nós vamos ver isso aí depois, porque nos capítulos anteriores nós vamos adentrar nisso ainda, onde a mãe de André vai relatar a ele essa programação, e aí nós podemos dialogar um pouco melhor a respeito disso. O tempo fechou. Fechou sim, que acabou, né? O tempo fechou, não fechou, o tempo acabou-se. Tem 3 situações que o tempo fecha, né? Dá pra conversar com vocês? A próxima reunião da sugestão de tema? Pode ser agora, vai ser a última terça do mês. Posso sugerir essa questão que eu comentei antes? Essa questão da mediunidade, do médium? Não sei te falar específico o tema não, mas... Eu entendi. Pelo que eu falei, Eu entendi a sua colocação. Você quer ter um esclarecimento melhor a respeito de como lidar com a mediunidade, tendo em vista que, se for um comprometimento, se pode ser alterado, se não pode ser alterada, e se realmente eu tiver que exercer, como fazer em uma casa espírita, a questão da reunião, das pessoas, do dirigente, o posicionamento do dirigente. Sim. Entende? Podemos sim trazer. Não, vai ficar os 2 dias falando. Vamos tentar.
tentar sintetizar ao máximo, né? Se você não se importa, eu não participei do comentário dela em cima dessa questão, mas eu gostaria que você desse uma ênfase com relação à postura do dirigente da reunião de desenvolvimento mediúnico. Perfeito, também. Então nós vamos pontuar esses itens principais, ok? Na outra, que será a última a última terça desse mês, a última semana deste mês, a terça-feira. Então, a última terça deste mês. Eu falei quarta porque nesse mês nós temos 4 terças-feiras, porque no último mês foi 5. Não é isso? Então, gente, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai.